Graça e paz. Amém. É motivo de satisfação muito grande toda vez poder compartilhar, ministrar a palavra do Senhor aos irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Nós vamos fazer um breve estudo hoje. Os irmãos têm visto o que tem acontecido nas mídias, você tem acompanhado as notícias, o momento que estamos vivendo. Nesse exato momento, essa guerra na Ucrânia tem impactado muitas pessoas. Porque isso que está acontecendo lá, desde a Segunda Guerra Mundial não acontece. Um país invadir outro país daquela forma, sem um motivo real para invadir outro país, né? E isso pode desencadear uma terceira guerra mundial. E uma terceira guerra mundial seria catastrófica. Ajuda aí, professor de português. Por quê? Por causa das bombas nucleares, que algumas são 24 mil vezes mais potentes do que aquela bomba que os Estados Unidos lançou na Segunda Guerra Mundial no Japão. Os Estados Unidos e a Rússia, eles têm tantas bombas que são capazes de destruir o planeta Terra 34 vezes. Então, por que os outros países não entram na guerra? Porque se americano começar a atirar em russo, meu amigo, não vai sobrar ninguém, né? Então todo mundo fica nessa apreensão, nessa dúvida, nessa ansiedade. Meu Deus, que coisa horrível, né? Mas nós vamos fazer um estudo aqui hoje, por quê? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre essas coisas que têm acontecido? Nós nem saímos ainda, mas o governo já está estudando aí para rebaixar a pandemia para endemia. Ou seja, graças a Deus, está aparecendo uma luz ali no fim do túnel. A gente sair de uma pandemia mundial. Olha aí, outra coisa que ninguém imaginava que ia acontecer. Uma pandemia mundial, né? Então nós estamos vivendo um momento no mundo que muitas coisas estão acontecendo. Quando essas coisas acontecerem, essa pandemia e essa guerra agora que está acontecendo, a gente vê o tanto que o mundo está globalizado, né? As pessoas, cada país dependendo um do outro, todo mundo ligado um ao outro, todo mundo sabe de tudo ali, todo mundo conectado, estamos sabendo o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Então o mundo chegou num estado que ele nunca esteve. Nós vamos ler aqui no capítulo 24 algumas coisas que Jesus disse, porque Jesus falou algumas coisas sobre o que está acontecendo. Muitas pessoas pensam que vai acontecer uma guerra mundial e vai ser o fim do mundo. Já vi pessoas dizendo isso. O mundo vai acabar com as bombas nucleares. Será que o nosso Senhor Jesus disse isso? Então nós vamos estudar o capítulo 24. Vamos ler. Você pode acompanhar no telão também, na mesma versão que eu vou ler aqui, que é na versão NAA. Vamos ler a partir do versículo 1. Mateus 24, versículo 1, diz o seguinte: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Olha a pergunta deles. Então veja, eles estavam ali saindo do templo, que tinha lá em Jerusalém. Você já viu na televisão a imagem de uma mesquita muçulmana lá em Jerusalém? A mesquita muçulmana é como se fosse o templo dos muçulmanos, a igreja deles. Vocês já viram lá em Jerusalém uma imagem
que tem uma mesquita que tem uma cúpula dourada, de ouro, redonda assim, lá no topo. Já viu? Aquele lugar é exatamente o lugar onde ficava o templo dos judeus na época de Jesus. Bem naquele ponto. Né? Por que ele não está lá mais? Jesus profetizou que aquele templo seria destruído, que não sobraria pedra em cima de pedra. E os discípulos estavam maravilhados, porque realmente aquele templo era gigantesco. Era lindo, a coisa maravilhosa, em cima de um monte. Né? Então era uma coisa esplêndida, uma construção magnífica para aquele templo. E os discípulos, nossa, olha mestre, que coisa linda, olha que pedras bem cortadas, encaixadas, que coisa maravilhosa. E Jesus disse, pois é, vocês estão vendo isso tudo? Vai ser tudo destruído, vai sobrar nada. Não vai ficar uma pedra em cima da outra. De fato, isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Mais ou menos uns 40 anos depois que Jesus disse isso veio a acontecer. Houve uma revolta dos judeus contra o Império Romano, e o imperador então mandou as tropas romanas ir lá e destruir completamente a cidade de Jerusalém. E eles destruíram o templo dos judeus, e não sobrou pedra sobre pedra. Outra coisa, você já deve ter visto na televisão, algum vídeo na internet, aquele muro onde os judeus ficam lá orando. Já viu o Muro das Lamentações? É um único pedaço que sobrou daquela época do templo que Jesus falou. Não é parte do templo, mas é bem do lado do monte onde ficava o templo. Do templo só sobraram as pedras que foram jogadas, mas o templo mesmo acabou, destruído. Então se cumpriu isso que Jesus disse no ano 70 depois de Cristo, no ano 70 da nossa era. Agora, quando Jesus chegou no Monte das Oliveiras, ele atravessou o vale, que ficava do outro lado, o Monte das Oliveiras. Lá eles se aproximaram de Jesus e perguntaram para ele, olha mestre, que sinal que haverá? Quando é que vai acontecer essas coisas? Mais especificamente, alguns comentaristas dizem que eles perguntaram mais especificamente sobre essa destruição do templo e de Jerusalém. Mas Mateus vai além aqui no evangelho dele. Ele diz também que eles perguntaram que sinal haverá da vinda e do fim dos tempos. Vamos ler o que Jesus respondeu para eles no versículo 4. E Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Por enquanto, vamos ler até aqui, depois a gente vai continuar. Então, olha só, nós temos aqui alguns sinais que Jesus disse. Primeiro, ele disse, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Também lá no versículo 11, ele disse, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. O que a gente pode tirar aqui desse sinal? Por que isso aqui não é só em relação ao ano 70, onde aconteceu aquela catástrofe, onde os judeus foram mortos
e foram levados, os que sobraram foram levados como escravos pelo mundo todo, outros fugiram pelo mundo todo. Por isso que você vê judeus espalhados no mundo inteiro. Por isso que você viu aquela cena do Holocausto, dos judeus sendo recrutados pelos nazistas em todos os países da Europa e sendo executados. Porque eles foram de fato espalhados pelo mundo inteiro depois dessa cena que aconteceu em Jerusalém no ano 70. Eles só voltaram para Israel depois da Segunda Guerra, quando foi criado de novo o Estado de Israel lá na Palestina. Eles voltaram aos montes para lá, chegavam barcos cheios de judeus voltando para Jerusalém, para Israel. Isso aconteceu em 1948, se eu não me engano. Bom, então Jesus não está falando aqui só daquela época do ano 70, mas ele está falando de um tempo futuro, de um tempo apocalíptico, do fim dos tempos. Porque não surgiram pessoas candidatas a Messias naquela época do ano 70. Foi aparecer só no ano 100 depois de Cristo. E não havia guerras e rumores de guerras naquela época. Existia a Pax Romana. Existia a paz romana no Império. O Império, pela força, garantia a paz no Império todo. O Império Romano garantia a paz, de forma que as pessoas podiam circular, né, de países em países que faziam parte ali do Império Romano. Então veja, Jesus está falando de uma época futura. E ele diz, vão aparecer pessoas dizendo, eu sou o Messias, e vão aparecer falsos profetas que vão enganar muitas pessoas. Primeiro sinal do fim dos tempos, ou de que se aproxima o fim dos tempos, é o engano religioso. Muita enganação religiosa. Muitos falsos profetas. Muitos candidatos a deuses. Muitos falsos cristos. Será que nós temos visto isso acontecer? Olha só. Quantas religiões existem nesse mundo, meu Deus? Nós temos visto que os seres humanos estão construindo um próprio Jesus. A sociedade tem construído um Jesus próprio para eles. Você tem visto cada vez mais pessoas fabricando um Cristo, fabricando um Jesus amoldado a essa cultura, um Jesus ao gosto do cliente. Você vai lá e constrói o seu Jesus, o Jesus do Subway. O que você deseja pôr no seu Jesus aqui? Você deseja pôr no seu Jesus aqui? As pessoas preferem geralmente aquele molho que mais agrada, que é o não julgueis. O molho do não julgueis. É o Jesus do ame o próximo como a si mesmo. E só. O resto, não. Não, essa parte aqui não me agrada muito, não. Esse negócio de vai e não peques mais. Não, eu vou ficar só com o perdoado mesmo. Então, as pessoas têm construído um falso Cristo. Você sabia que a maioria de todas as religiões, elas meio que acreditam em Jesus? Mas é um Jesus segundo o gosto dessas religiões. Eu não vou citar religiões aqui, porque eu não quero ofender ninguém, nem procurar a Terceira Guerra Mundial por causa disso. Mas algumas religiões dizem que Jesus foi um determinado ser, ele foi um homem que foi um grande mestre e só. Outros dizem, foi só um profeta, viveu lá e tal. Nunca é um Jesus completo. É um Jesus pela metade. É um falso Jesus. Esses dias, um rapaz me abordou na internet, um conhecido meu, muito tempo que eu não via, mas ele me indagou e me fez algumas perguntas. E ele falou assim, olha, eu entendo que existe o evangelho do Cristo verdadeiro e que existe um evangelho reformado. E você decide se segue o evangelho desse Jesus ou se você segue o evangelho reformado. Ele quis dizer assim, dos evangélicos, da reforma protestante. Reformado, religioso, o Jesus cheio de regras, é o que ele quis dizer. E eu disse para ele, olha, se você está dizendo que esse Jesus reformado é esse Jesus aí que as pessoas têm reformado ele segundo a cultura, segundo a essa época, eu concordo com você. Porque o Jesus
original é um Jesus de princípios bíblicos. O Jesus original usava a Bíblia para derrotar o diabo. Toda vez que o diabo indagava Jesus, lá na tentação no deserto, Jesus dizia: está escrito, está escrito. Ele nunca dava uma opinião própria, ele nunca falava assim: não, olha, a Bíblia é coisa do passado, faz muito tempo, agora vamos atualizar o negócio. Ele nunca fez isso. Quando ele foi indagado sobre o casamento, eles chegaram lá: olha, o homem pode se separar da mulher por qualquer motivo? Jesus disse: vocês não leram o que está escrito desde o princípio? Está lá em Mateus 19. E aí, Jesus respondeu: olha, desde o princípio o Criador fez homem e mulher. Então, a visão de Jesus em relação ao casamento não é uma visão atualizada. A visão de Jesus sobre o casamento é uma visão bíblica. Ele olhou para como que Deus fez no princípio, que está lá na Escritura. Quando alguém perguntava alguma coisa para Jesus, ele respondia: você não leu? Você não sabe o que está escrito? Você não viu o que está escrito assim, assim, assado nas Escrituras? O que as Escrituras dizem? Todas as vezes, você pode estudar os evangelhos, Jesus sempre respondia com a Bíblia. Então, o Jesus da Bíblia, o Jesus original, é um Jesus de princípios bíblicos. Esse Jesus, que só existe pela metade, não, eu vou pegar só que o não julgueis e o ame o próximo como a si mesmo e pronto. Não, o Jesus da Bíblia, quando a mulher adúltera veio, ele perdoou ela, ele amou ela, ele não julgou ela, ele não condenou ela. Mas o que ele disse depois? Vá e não peque mais. Em outras palavras, sabe o que ele disse? Olha, isso que você fez é errado. Isso que você fez não está certo. Isso que você fez é pecado. Você está em pecado. Deus não se agrada disso. Muda de vida. Então, o Jesus original é um Jesus de princípios bíblicos. Não me venha com essa de que Jesus aceita tudo, né? A casa da mãe Joana, você vem, é um cara público. Já viu que lugar público não é de ninguém? Que é público não é de ninguém. Então, não tem regra, não tem nada, e todo mundo vai lá e picha, faz do jeito que quiser. Não, Jesus da Bíblia não é assim não, meu amigo. Princípios bíblicos. Então, esses falsos cristos que têm surgido, as pessoas têm fabricado, alguns dizem assim: minha religião é eu que faço. Já ouvi isso. Amigos meus dizendo: não, esse negócio de Bíblia, sabe? Teve um assim que disse assim para mim: olha, eu acho que eu acredito uma mescla. Falei: mesmo? Eu falei: então você não acredita em nada. Porque se você acredita em tudo, tudo está certo, então tudo está errado. Então não existe verdade absoluta. Então, você não acredita em nada. Então, cuidado com isso. Jesus disse: cuidado com os falsos profetas que vão aparecer dizendo: eu sou de Deus. Olha, isso que eu estou dizendo aqui é de Deus. Essa aqui é a verdade de Deus. Jesus disse: fuja disso. Fique com o Jesus da Bíblia. O Jesus dos princípios, o Jesus do amor, o Jesus do não julgar, mas o Jesus da mudança de vida. Jesus perdoa, Jesus ama, mas Jesus transforma, Jesus purifica, Jesus entra no templo com um chicote na mão e tira as impurezas. Amém? Primeiro sinal, então. Depois Jesus falou, no versículo 6, ele disse: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Lá em Lucas, Jesus ainda acrescenta também, Lucas ainda acrescentou epidemias, pragas, pestes. Então olha só, guerras e rumores de guerras. Vocês ouvirão falar. E ele disse: não se assustem, vai acontecer, é necessário que vai acontecer. Então, não pense que o mundo vai acabar em guerra, não vai. O mundo não vai acabar com a Terceira Guerra Mundial. Se a Terceira Guerra Mundial vai destruir o mundo, não vai haver a Terceira Guerra Mundial. Descansa seu coração aí agora.
Ufa, eu não vou para a guerra. Todo mundo, principalmente os mais jovens que trabalham comigo, chega lá e fala, cara, será que o Brasil vai para essa guerra, cara? Nossa, meu Deus do céu, você é reservista? Será que eles vão me chamar, que eu vou ser obrigado a ir para a guerra? Meu amigo, primeiro que o Brasil não vai entrar nessa guerra nunca, porque quem é o Brasil perto desses caras? Ninguém. Então, fique tranquilo, o mundo não vai acabar com essa guerra na Ucrânia. Jesus disse, vai acontecer guerras, rumores de guerra. Nação vai se levantar contra nação e reino contra reino. Vai virar um caos esse mundo. Mas ainda não é o fim. Foi o que ele respondeu. E também disse que haverá fomes, terremotos. Meu amigo, vai assistir o jornal. É isso aqui, parece que eu estou lendo o jornal aqui, né? Então, olha só. Mas as pessoas dizem, nossa, mas isso acontece a vida inteira. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Mas desde que Jesus disse isso, essas coisas vêm acontecendo cada vez mais. Com mais intensidade. Com mais força. Já tivemos 2 guerras mundiais. E Jesus disse que vão haver rumores de guerras. Tem o rumor da terceira. Os rumores de guerra. Então, tem aumentado. Então, olha só, esses sinais têm se cumprido diante dos nossos olhos. Lá em Lucas diz que vão acontecer epidemias, pragas. E o que é o coronavírus? O que é a dengue? Chikungunya, vai aparecendo cada vez mais. Meu Deus, o que causa é esse? Esse vírus, ele vai virando, ele vai se transformando, ele vai virando uma cepa nova e vai acontecendo, parece que tudo está conspirando contra nós. É isso mesmo. Então os sinais estão diante dos seus olhos, estão se cumprindo o que Jesus disse. Tudo que eu já falei aqui até agora já se cumpriu. A destruição do templo de Jerusalém, os falsos profetas e as falsas religiões, os falsos cristos, diante dos nossos olhos. Anda aí na Guaiatuba que você vai ver. Guerras e rumores de guerras. Meu Deus, 2 guerras mundiais e o rumor da terceira. E ele disse que vai haver fome, terremotos em vários lugares. Fome significa que é uma crise financeira. E o povo fala toda hora, meu Deus, essa crise, essa crise. Então, meu amigo, você quer mais? Então Jesus disse, porém, todas essas coisas é só o princípio das dores. Quando as pessoas dizem, não, agora não tem como piorar mais, não. Aí Jesus vem e diz, é só o princípio. É só as contrações. Você vai ver o que vai acontecer aqui para frente. Então esse negócio de que o mundo vai melhorar, esquece. Porque toda vez a gente tem a ilusão, não, agora nós vamos voltar no presidente que vai ser o Messias, ele vai salvar o Brasil. O Brasil tem 500 anos. Nunca melhorou. Então tira esse negócio da sua cabeça. O mundo vai piorar cada vez mais. É a Bíblia, é Jesus que está dizendo. A gente ora para que algumas pessoas sejam salvas, mas não pense que vai acabar, não. Parece que a gente está orando contra a Bíblia, né? Deus, acaba com isso aí que você está dizendo que vai acontecer, Deus. Parece Pedro, né? Pedro chegou em Jesus. Jesus está amarrado em nome de Jesus, credo. O senhor não vai morrer na cruz, não. A gente parece que é meio Pedro, né? Não deixe isso acontecer, não. Mas a Bíblia vai se cumprir, meu irmão. Não tem como. Agora, o outro ponto. Já falamos de guerras e rumores de guerras. No versículo 9 em diante, Jesus disse, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Quem que serão entregues? As pessoas ruins? Os ladrões? Os assaltantes? Os políticos corruptos? Os cristãos? Os filhos de Deus? E eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Aí ele fala dos falsos profetas, no versículo 12. Por se multiplicar a maldade. Outras traduções dizem a iniquidade, o pecado. Vai multiplicar o pecado. O amor se esfriará de quase todos. Então, olha só. Isso aqui acaba com esse outro falso Jesus que tem por aí.
o Jesus da lâmpada mágica, onde você esfrega a lâmpada mágica e Jesus sai e satisfaz os seus 3 desejos. É o Jesus da bênção, o Jesus evangélico. O Jesus evangélico é um Jesus falso. Se tornou. Porque é um Jesus só da prosperidade. Você vem para a igreja, irmão, a sua vida vai virar o paraíso agora. Sua vida vai melhorar, você vai ver, vai dar tudo certo, você vai dar o trízimo, né? E a bênção vai multiplicar na sua vida e vai acontecer só coisa boa, meu irmão. Vem para a igreja. Você está triste? Vem para a igreja, você vai ser feliz. Você está encalhada, irmão? Vem para a igreja, você vai casar, você vai ser feliz. Então, esse papo, na Bíblia, meu amigo, a Bíblia está dizendo que os cristãos sofrem. Eles são matados, assassinados. Sabe aquela mãe daquele cantor que morreu lá na igreja? Dentro da igreja, lá em Goiânia? Pois é. Nossa, que horror, Deus não existe. Olha lá o que aconteceu. Onde estava Deus? Deus já estava dizendo há 2000 anos atrás que isso ia acontecer. Então, aquilo que aconteceu me faz ter muito mais fé na Bíblia e fé em Deus, que realmente está se cumprindo. E olha só, ele disse, vocês serão odiados por todas as nações por causa de mim, por causa do nome dele, porque você se chama cristão, você segue os padrões da Bíblia, você segue os princípios de Deus, você quer ser santo, você quer obedecer a Deus, e as pessoas ficam, santinho, Então está se cumprindo isso mais do que nunca, cada vez mais as pessoas têm ódio de Deus, porque não é um Deus de acordo com a vontade delas. É um Deus que diz, isso é pecado. Que pecado, que pecado é fazer mal para os outros. Eu estou sendo feliz. Se eu sou feliz, então é de Deus. Então as pessoas estão cada vez com ódio. E se você segue a Bíblia, seu retrógrado. Aí vai chegar um ponto, você ouve essas músicas aí que passa carro de som toda hora aí, né? Vai chegar um ponto que as pessoas vão se acampar na frente da igreja para impedir o culto. Vamos fazer um barulho aqui para impedir aqueles crentes lá, vamos atrapalhar eles. Você vê cada vez mais nas escolas. Meu amigo, fala de Deus na escola. Você vai sair chutado de lá. Primeiro que eles já ensinam que você veio do macaco lá na escola, né? E aí já começa por aí. Aí a galera já... Os hormônios que devia chamar demônios, né? Os hormônios... A flor da pele, meu amigo, você falar com o que eles querem fazer é pecado, esse cara chato. Quantas vezes eu fui chamado de chato? Toda vez que alguém me chamava de chato, eu falava, obrigado. Eles me odeiam, Senhor, porque eu digo que o que eles fazem é mal. Então, é isso. Agora, se o mundo está te amando, você está no caminho errado. A Bíblia diz que se você quer ser amigo do mundo, você se faz inimigo de Deus. Então não venha com essa de que eu vou lá na festa, e vou voltar para a igreja. Amém, Senhor Jesus, aleluia. Não tem essa não. É aquilo que a gente estudou no domingo passado. Deus não aceita negócio pela metade. É completo. Não vem mentir para Deus, não. Deus não é burro. Ele conhece o seu coração. E a Bíblia diz também que não tem como você servir a 2 senhores. Ou você serve ao Deus bíblico, ou você serve o Deus que você criou na sua cabeça. Então nós devemos tomar cuidado. Então, vocês serão odiados por causa de mim. E as pessoas vão se tornar cada vez mais pecadoras, amantes dos prazeres, como diz lá em 2 Timóteo. Paulo diz que no fim as pessoas vão ser amantes dos prazeres mais do que de Deus. Elas querem satisfazer os seus desejos carnais. Por isso, se você querer impedir elas de fazer isso, elas vão te odiar. Se você quiser seguir os padrões de Deus, elas vão te odiar, porque o padrão de Deus diz que isso é pecado. Mas elas querem satisfazer os desejos da carne. Por isso elas odeiam igreja, odeiam Deus, odeiam Bíblia, odeiam tudo que se fala de santidade. Então vai chegar um ponto, irmãos, que vai ser proibido ser crente. Você vai ver. Porque cada vez a nova geração que tem vindo é anti-Deus. Eles já nascem,
as criancinhas já nascem dançando música pornográfica. E as mães, olha que gracinha, olha lá, dançando a música, falando um monte de besteira. E essas crianças já vão crescer nesse meio pecaminoso. E se você disser que aquilo é pecado para elas, coisa que elas têm vivido desde os 4 anos, aprendeu já a dançar ali, as primeiras músicas foram músicas pornográficas. Ah, meu amigo, vai chegar um ponto que vai ser proibido e nós vamos ser perseguidos até a morte. Vai chegar esse ponto. Pastores vão ser presos porque não querem fazer casamentos homossexuais. Eu fico pensando, ô Senhor, deixa mais para frente, Senhor, eu vou ser pastor, mas... Então isso vai acontecer, não tem como. Agora no versículo 14, outro sinal. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. O que ele quis dizer com isso? Esse evangelho do reino é a mensagem da salvação através de Jesus. Essa mensagem que nós pregamos, se você se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, que Ele ressuscitou ao 3º dia, você será salvo, você será perdoado, você se tornará filho de Deus. Essa é a mensagem. E você fará parte do reino de Deus. Esse é o evangelho do reino, a boa notícia. Jesus disse que essa notícia sobre Ele seria pregada no mundo inteiro. Então, depois disso, ia acontecer o fim do mundo. Vai ser pronto, né? O fim. Então, nós estamos aqui em Goiatuba, no estado de Goiás, no Brasil, na América do Sul, 2000 anos depois, falando exatamente sobre Ele. Jesus vivia 2000 anos atrás num país que servia um império, um país pobre. Ele era pobre, não tinha tecnologia nenhuma, ele tinha 12 discípulos e os caras queriam matar ele ainda. E ele chega e diz, olha, eu vou ser famoso no mundo inteiro, a notícia sobre mim vai correr o mundo inteiro. Se eu estivesse lá, eu diria, você é maluco da cabeça. Como é que você vai fazer isso? Você anda de a pé e de burro. Os caras querem te matar aqui. Você tem só 12 discípulos. Você vai ser famoso? Que jeito? E nós estamos aqui. É o nome mais famoso do mundo. Pouquíssimos lugares ainda não ouviram falar sobre Cristo. Você acha que o fim então está próximo? Tudo que eu já falei aqui já está se cumprindo. Tudo. Absolutamente tudo. Então falta muito pouco. Depois do versículo 15 até no versículo 28, Jesus fala sobre uma grande tribulação. Eu não estou com muito tempo já para encerrar, para a gente concluir. Basicamente, Jesus disse que ia acontecer um período de sofrimento tão grande que nunca houve na história do mundo. Depois desses princípios das dores, vai acontecer um período de sofrimento muito grande, que a Bíblia, Jesus aqui disse que por causa dos escolhidos de Deus, Deus vai encurtar esse tempo, e vai abreviar, Ele vai entrar no meio e vai diminuir esse tempo, porque não ia sobrar ninguém, Ele disse. Vai ser tanto sofrimento, que não vai sobrar ninguém. A Bíblia fala do surgimento do anticristo. O homem que vai governar e que vai ser contra tudo que é Deus. Vai se assentar no templo de Deus e vai se declarar o próprio Deus. Vai enganar muitas pessoas. Então, essas coisas vão acontecer. E Jesus disse no versículo 29, vamos ler aqui para a gente terminar. A vinda de Jesus. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta.
os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Logo depois desse tempo de sofrimento. Por isso que a minha visão escatológica, existem várias visões que eu já até estudei no seminário, eu sou pós-tribulacionista, particularmente. Existem os pré-tribulacionistas, acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Eu também não vou causar a Terceira Guerra Mundial aqui discutindo isso. Eu enxergo aqui que Jesus disse, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e vai aparecer o sinal do Filho do Homem. E ele disse que ele enviará os seus anjos para juntar os seus escolhidos de todos os lados do mundo. Para mim, aqui é o arrebatamento, depois da tribulação. Então, você pode estudar escatologia depois lá na sua casa. É a doutrina, o estudo dos fins dos tempos, tá bom? Então, olha só, meus irmãos, concluindo, Jesus virá uma segunda vez. Jesus voltará. Os sinais estão se cumprindo. Jesus disse que o fim está próximo. Depois, no versículo 32, ele diz, aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, vocês veem que o verão está próximo. Assim também, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, saibam que está próximo, está às portas. Ele disse, em verdade lhes digo, que não passará esta geração sem que isso aconteça. E ele termina, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E as pessoas fazem de tudo para acabar com a Bíblia, com a fé, e não tem jeito, meu amigo. Passa tudo e continua a palavra de Deus. Então, olha, meu amigo, vai se cumprir. Jesus deu garantia. É impossível que ele não volte. Ele vai voltar. A Bíblia prometeu que ele viria. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já estava dizendo, vai nascer da virgem. Ele vai ser isso, ele vai nascer, ele vai morrer na cruz, ele vai ser executado, ele vai ressuscitar, ele vai ser o Salvador. 700 anos depois, ele nasce de uma virgem, ele morre numa cruz e ele nos salva. Você acha que Deus está mentindo, que não vai se cumprir? Então tome cuidado. Mais para frente ele vai dizer para nós vigiarmos, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que ele vai voltar. Então, meu amigo, esteja em dias com a sua vida espiritual. Você está vendo os sinais se cumprindo? Enquanto Jesus estava falando, depois ele disse, olha, os dias da minha volta vão ser como nos dias de Noé. As pessoas estavam lá casando, namorando, brincando, bebendo, comendo, festando. Quando eles menos esperavam, o dilúvio veio e matou todos. E Noé estava lá, vai vir um dilúvio, estou construindo aqui a arca, hein? Vai vir um dilúvio, o povo, esse homem é doido, esse aí cara é louco. E como é que as pessoas estão agora? Nós estamos aqui, Jesus vai voltar, hein? Toma cuidado. Esses crentes, crentinhos aí, vai rezar, eles falam de jeito. Então, meu amigo, você está vendo os sinais se cumprindo. Enquanto as pessoas estão brincando de vôlei na praia, está vindo um tsunami gigantesco. E as pessoas estão lá, vamos curtir a vida. Quando eles menos esperarem, ele vai apontar lá no céu. E a Bíblia disse aqui que todos verão ele descendo das nuvens. E eles vão se lamentar. Agora já era. Então, tome cuidado. Seja uma virgem prudente. Lembra da parábola das virgens? 5 prudentes, 5 tolas. 5 se prepararam para o noivo. O noivo vai chegar. E as outras, vai chegar. Não se prepararam. Quando chegou, era tarde demais. Seja uma virgem prudente. A noiva de Cristo tem que se preparar para o casamento. Que se o noivo chegar e você não estiver pronto, as portas vão se fechar. Será tarde demais. Então o que nós estudamos hoje? Os sinais estão se cumprindo. O mundo não vai acabar em guerra. Já estão acontecendo os sinais e só falta um. O aparecimento do anticristo. Aí o bicho vai pegar. Então se prepare. Pare de brincar com Deus. Leia sua Bíblia, ore, se dedique. Buscai o Senhor enquanto é tempo, quando Ele pode ser achado. Amém?
Então essa é a palavra de hoje, porque nós temos vivido essas coisas. E saia daqui hoje lembrando, Jesus vai voltar. E nós vamos subir com Ele. E nós vamos viver no reino dos céus com Ele para sempre. Amém? Deus abençoe.